hoje, né, eu resolvi falar aqui sobre o planejamento da cirurgia do explante, sobre como eu uso, né, quais as estratégias que eu uso para a gente conseguir tentar facilitar para a paciente essa decisão, se ela vai mesmo fazer o explante ou não, quais as ferramentas que eu costumo utilizar, como que eu costumo conduzir esse raciocínio do explante no consultório. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Patrícia Maciel, sou cirurgiã plástica aqui em São Paulo e vamos lá. Primeiro o explante. O que é o explante? Né? Explante é a cirurgia de retirada da prótese de silicone, que algumas pacientes têm buscado fazer, optando por não ter mais esse corpo estranho. E é muito engraçado porque o explante, ele é uma cirurgia que tem muitos cenários, então tem muita gente que fica pensando em retirar a prótese por diversos motivos. É muito mais previsível, às vezes, o motivo de colocar a prótese do que o motivo de retirar. Hoje mesmo eu atendi 3 pacientes que queriam retirar a prótese com motivos completamente diferentes. Isso é muito interessante, é por isso que a análise da motivação do explante, do porquê que a pessoa deseja ficar sem a prótese, tem que ser uma análise muito detalhista, muito individualizada. Quais são as ferramentas que a gente pode usar para poder tentar fazer com que a paciente fique mais confortável nessa decisão? Eu gosto muito de usar o recurso da ressonância magnética. A ressonância magnética, para quem não sabe, é um exame, um aparelho comum de exame de qualquer parte do corpo, né? Parece até uma tomografia, mas é uma ressonância. A forma de captação da imagem ela é diferente, né? A tecnologia da ressonância é diferente da tecnologia da tomografia. Não é um exame muito confortável de fazer em relação à mama, porque é preciso que a paciente fique de bruços no aparelho, deitada, com o braço para cima, durante meia hora, 40 minutos, né? Então a gente realmente não coloca como conforto sendo uma das características principais da ressonância. Mas é um exame muito útil. Idealmente, a ressonância deve ser feita com contraste, porque o contraste permite que esse exame seja mais completo, que esse exame seja mais útil em termos de análise, porque sem o contraste a ressonância só vai nos permitir avaliar a prótese. Sem contraste a gente não consegue avaliar a saúde do tecido mamário. E já que é um exame tão desconfortável, tão chato de se fazer, o ideal é que a gente já faça ele completo para que tenha-se mais utilidades, né, nessas captações de imagem que vão acontecer durante a ressonância. Para mim, a ressonância parou de ser um exame apenas diagnóstico e passou a ser um exame para planejamento da cirurgia. Eu, quando comecei a fazer explante nos primeiros casos das pacientes que me procuraram, eu fiquei muito insegura, eu não sabia se a paciente estava me pedindo, né, alguma coisa que ela realmente gostaria do resultado depois, e eu sentia muita dificuldade em fazer a paciente entender o que era pequeno para mim, o que era grande para mim, e eu entender o que era pequeno para ela, o que era grande para ela, o que era suficiente em termos de tamanho. E aí foi que eu comecei a buscar referências de ressonâncias magnéticas de pacientes que tinham sido submetidas a explante, que eu tinha acompanhado, mas que eram explantes temporários, explantes, né, todas por motivo de infecção, pacientes que colocaram a prótese por qualquer motivo, acabaram tendo uma infecção, até às vezes 2 anos depois da colocação da prótese, e a gente precisou retirar. E depois, essas pacientes, depois de tratar da infecção, elas voltaram e colocaram a prótese novamente, numa época em que o explante era muito menos procurado, muito menos evidente, muito menos, né, na pauta das pacientes de uma forma em geral. E aí, eu fui atrás dessa ressonância para eu poder conseguir ter uma noção de tamanho, de qual era o tamanho que a mama da paciente que eu estava planejando fazer ficaria se eu tirasse a prótese dela. Então, peguei uma ressonância, peguei 2 ressonâncias, na verdade, de outras dessas pacientes que tinham feito explantes temporários e usei essas imagens para poder conseguir dar um parâmetro para mim e para a paciente de como eu imaginava que a mama dela poderia ficar depois da retirada da prótese. E ela foi me dizendo, ela foi me falando, olha, desse tamanho eu aceito, desse tamanho eu vivo bem, desse tamanho eu não vivo bem, nossa, muito pequeno, assim eu prefiro ter outra prótese, não quero ficar com a minha imagem dessa forma.
E a ressonância foi se tornando cada vez mais uma ferramenta muito importante para mim nesse planejamento. Todas as pacientes que eu atendo ou opero fazem ressonância? Não, nem todas. Nem todas fazem porque a ressonância tem algumas contraindicações. Então, quem usa marca-passo, por exemplo, pode fazer a ressonância? Pode, mas é muito mais trabalhoso. Quem tem algum metal no corpo não pode fazer ressonância. Quem fez uma tatuagem recentemente não pode fazer ressonância. Então, tudo isso são contraindicações do exame e que aí, se a pessoa não puder fazer, ela não vai fazer e eu não vou deixar de fazer o explante por isso. Mas a gente perde algumas informações bem valiosas em relação ao planejamento. Então, essas pacientes que eu atendi hoje, por exemplo, como eu tinha comentado, são cenários completamente diferentes. Então, uma delas era uma moça de 29 anos que tinha colocado a prótese 11 anos atrás, num cenário social em que ela achava que tudo bem, né? Todo mundo perto dela estava colocando prótese, a mama dela era uma mama pequena, ela achava que a prótese deveria fazer parte também, né, do corpo dela. O tempo passou e ela, à medida que ela foi adquirindo mais maturidade, ela percebeu que a prótese, na verdade, não faz nenhum sentido para a filosofia de vida e para o propósito que ela tem. Né, uma linha de pensamento muito mais naturalista, uma parte assistencial fantástica que ela faz, um tratamento muito mais voltado para a natureza, e aí a prótese fica fora de contexto. Por mais que a mama dela tenha um padrão estético que é muito bom para o senso comum, para ela aquela prótese não faz nenhum sentido em todo o contexto de como ela conduz a vida dela, porque é um corpo estranho que está dentro do corpo dela e ela não se sente confortável com isso. Ela prefere fazer o explante e não ter mais que lidar com essa frustração de carregar um corpo estranho. Uma prótese de 260 ml, mais ou menos, então era um volume que eu considero médio, né? Não é uma prótese tão pequena e nem uma prótese tão grande. Já outra paciente que me procurou hoje também era uma moça também, né, de 30 e poucos anos, mas que tinha optado por colocar prótese não há tanto tempo, porque achava que a mama estava muito pequena, mas era uma prótese de 395 ml, então é completamente diferente o que a gente espera de um resultado de um explante de 260 e o que a gente espera de um resultado de um explante de 395 ml. Então, quanto mais eu tenho uma expansão do tecido mamário, quanto mais a prótese ocupa a posição central, né, da sombra da mama, mais distorção eu devo esperar dessa mama depois do explante. Então, mais, né, fora do anatômico, de como foi inventado por Deus essa mama está depois de uma prótese de um volume maior. E como que eu consigo fazer que a paciente também perceba isso e que ela também veja isso e entenda, né, quais são as limitações que eu tenho de resultados em relação a tamanho para a cirurgia dela? Eu uso a ressonância, né? Porque a ressonância, diferente de ultrassom, que a gente olha lá, é um borrado preto e branco, ninguém entende nada, a ressonância ela tem uma imagem muito mais fácil de se compreender. E eu hoje já tenho organizado várias imagens de ressonância, várias referências diferentes, me preocupando em separar pacientes mais ou menos na mesma faixa etária, mais ou menos o mesmo peso e altura, com a ressonância que mostra espessuras de tecido mamário semelhantes, para que a gente possa fazer uma previsão de resultado muito mais realista e que a paciente possa tomar a decisão pelo explante de uma forma mais consciente. Então, uma coisa é eu querer ficar sem a prótese, a outra coisa é eu perceber se eu vou conseguir viver bem ou não sem esse recurso de aumento de volume da mama, né, no restante da vida, né, no decorrer do tempo, se eu vou conseguir me adaptar a essa mudança. Então eu trouxe aqui para vocês verem algumas imagens de ressonância para poder explicar melhor o que é que eu estou dizendo. Então aqui, por exemplo, é o que eu tenho, né? Aqui eu tenho uma mama de uma paciente jovem de 30 anos que resolveu tirar a prótese por conta de uma contratura capsular. Ela estava com a mama dura, com a mama dolorida. E quando a gente observa, olha só, a gente observa que ela tem muito pouco tecido mamário. Então, aqui é o tecido mamário, tudo isso aqui é a prótese de 415 ml que ela tinha.
essa sombrinha cinza aqui é o tecido mamário. E aqui eu tenho 415 ml de prótese. É muito fácil perceber que essa moça vai ter um resultado de explante diferente dessa moça. Essa daqui tem 40 anos e ela tem uma prótese de 300 ml, que aqui nessa captação de imagem da ressonância tá em preto a prótese. Aqui é a prótese, era uma prótese de 300 ml, mas a espessura do tecido mamário que ela tem é muito mais expressiva do que a espessura do tecido mamário que essa outra paciente tem. Então, eu consigo mostrar para elas que a gente, retirando a prótese, neste caso, eu tenho um resultado que vai ser diferente deste caso, a gente já sabe disso. E elas conseguem, avaliando, né, a imagem da própria ressonância, tentar entender o tamanho. Aqui, por exemplo, tem uma outra imagem de uma prótese também de 300 ml, mas em que a gente observa que a mama dessa paciente tinha umas áreas de afundamento muito mais relevantes, aqui bem fininho, do que essa daqui, que na região central ainda tem uma certa quantidade de tecido mamário. Aqui eu tenho uma irregularidade na distribuição, aqui eu tenho tecido mamário e aqui eu não tenho. Se eu tirar essa prótese, a hora que essa mama cicatrizar, aqui na lateral vai estar mais gordinho e o meio vai estar praticamente sem mama, vai fazer um degrau na mama dela. O degrau já está aqui, ele já existe, só que a prótese preenche a falha e quando eu retirar essa prótese, essa falha não vai mais ser preenchida. Essa paciente é o melhor cenário, né? Então, vamos lá, uma prótese de 180 ml, uma prótese pequena, que está perdida aqui no meio de um monte de tecido mamário, certo? Bastante tecido mamário, aqui ela tem, e aqui a prótese é um explante com muito mais facilidade de decisão, porque o impacto na redução do volume final vai ser muito menor. E aqui uma paciente com uma prótese que está atrás do músculo, que é completamente diferente planejar um explante de prótese atrás do músculo e da prótese na frente do músculo. Aqui eu tenho a prótese contida pelo músculo e um tecido mamário que está mais concentrado, porque a prótese não ficou expandindo, não ficou pesando sobre esse tecido mamário, ele está mais compacto. Apesar de parecer que ele tem uma espessura semelhante do que esse daqui, por exemplo, essa mama ela é menor, porque aqui a mama está com essa espessura, mas ela está expandida. Se eu concentrar de volta esse tecido, eu vou ter uma espessura maior. Aqui eu tenho essa espessura, mas ela já está concentrada, porque o músculo impediu que essa prótese se distendesse muito a pele e a mama dessa paciente. Então, é diferente a técnica de reconstrução para se usar num caso retromuscular e um caso de prótese na frente do músculo. E por último, aqui tem uma imagem de dual plane, que é aquele plano em que a prótese está uma parte atrás do músculo e uma parte acima do músculo. Eu tenho aqui, o músculo está só na parte de cima e a parte de baixo ficou um tecido mamário bem fininho, porque aqui a prótese expandiu mais e aqui a prótese não expandiu, porque o músculo estava protegendo o tecido mamário. Então, fica fácil entender que os cenários são vários, assim, incontáveis, né? A gente pode imaginar explantes de formas completamente diferentes. E quando isso acontece, a gente tem que saber como vai ser a forma que a gente vai resolver isso. Eu uso muito a ressonância também no planejamento da cirurgia. Como que eu faço? Né? Eu pego as ressonâncias, eu vejo a imagem inteira, vou subindo, vou descendo, e eu consigo analisar onde eu vou ter áreas de afundamento, para que eu possa identificar quais são as regiões que eu preciso corrigir, onde que eu preciso tirar um tecido mamário que está sobrando de um lado para colocar em outro lugar. Isso já me direciona muito na ressonância e eu analiso cada caso e cada mama, né? Porque existem mamas muito diferentes uma em relação à outra. E na ressonância a gente consegue perceber isso muito nitidamente e já facilita para que a gente possa buscar um resultado de ressonância mais simétrico. Aliás, um resultado de explante mais simétrico, uma reconstrução mais simétrica. Então, se eu tenho uma mama que um lado é visivelmente pela ressonância,
eu consigo saber, ah, não, esse lado tem mais tecido mamário do que esse. Tem. Então, qual lado que eu vou reconstruir primeiro? Reconstruo primeiro o lado menor, porque pelo lado menor eu vou saber com qual tamanho eu consegui chegar, qual foi o tamanho máximo que eu consegui depois da reconstrução. E aí, a partir disso, eu vou fazer o lado que é maior. Eu posso ou não reduzir um pouco esse volume, depende muito de cada cenário. Não é fácil reduzir mama de explante e fazer reconstrução, né? Porque eu preciso de um tecido que eu consiga moldar. E se eu faço uma redução muito expressiva, eu tenho dificuldades depois de reposicionar esse tecido. Então, a gente tem que avaliar se vale a pena ou não tentar de alguma forma corrigir a assimetria. Mas na ressonância a gente consegue pelo menos identificar que essa assimetria realmente existe e eu consigo saber, eu sempre avalio isso antes, sempre vejo a ressonância várias vezes para saber, então eu vou começar por esse lado, eu vou ter que me preocupar com áreas de afundamento nesse lugar. E aí, a partir desses planejamentos, a gente vai conseguir construir, né, uma ideia de como seria o resultado dessa paciente depois do explante. Essas informações também são muito importantes para a gente saber se vale a pena ou não fazer a mastopexia. O meu conceito de mastopexia ele é um pouco diferente do que a maioria, né, dos médicos, porque eu tenho uma forma de fazer essa reconstrução que é um pouco diferente e eu vou explicar para vocês o porquê, né? Então aqui eu vou mostrar um desenho, um esquema que é da aula que eu dou para os meus residentes, mas é uma ilustração para vocês entenderem qual é o raciocínio do explante, o que a gente tem que corrigir. Então o raciocínio do explante é o seguinte, então vamos olhar aqui a fotinha, não sei se está dando para ver, mas eu acho que sim. Então, aqui é um desenho esquemático, né, que mostra a anatomia da mama. Então, a gente tem as costelas, uma musculatura que reveste as costelas, o músculo peitoral maior, que é o músculo que, quando a prótese está atrás do músculo, a prótese está atrás deste músculo aqui. Aqui eu tenho a glândula mamária e em laranja eu tenho a pele que reveste essa mama. Então, visto de várias imagens, o que é sempre constante numa mama é que a areola, o bico, tem que ser a área de maior projeção. Então, aqui, quando Deus criou a mama, ele criou a mama como tendo uma distribuição aqui é mais baixo e aqui é o ponto de maior projeção. A gente observa isso na mama, em todas as mamas. Quando a gente resolve colocar uma prótese, eu entro aqui com a prótese, o que a prótese faz com esse tecido? Para ela ocupar esse espaço, ela tem que mandar esse tecido para fora. A prótese projeta preferencialmente no mesmo lugar, atrás do mamilo, e ela tem que tirar esse tecido mamário daí. Ele expande, né? Então, o tecido sai da região anatômica e ele vai, né, abrir esse formato dessa mama, vai distender a pele e vai ocupar um espaço que não existia. E quando a gente tira a prótese, o que acontece? O tecido mamário, tem tecido mamário aqui nessa área que está em cinza escuro? Não tem. Ele foi expulso para fora, ele saiu da região atrás da areola e a areola passa a ser o ponto de menor projeção da mama, que é a grande dificuldade do explante. Então, se a gente olhar para uma mama de explante, a grande dificuldade é que a gente percebe que não é uma mama, você fala, nossa, um formato diferente, né? Por quê? Tá assim, estranho, né? Às vezes mais largo, às vezes mais achatado, justamente porque a areola não é o ponto mais projetado. E é aí que eu comecei, né? Depois que eu comecei a ter essas percepções, que eu percebi que a gente trazer esse tecido de volta, pegar o tecido lá longe, trazer ele de volta para trás da areola, fazia muito sentido e fazia com que eu conseguisse reconstruir, trazendo um formato para essa mama mais parecido com o que ela tinha antes da colocação da prótese, tentando redesenhar a mama, né, como Deus criou, né, como ela era originalmente antes da colocação da prótese. Então, esse raciocínio todo
ele é muito pertinente, né? E ele me ajuda muito e ajuda muito as pacientes a entenderem se elas estão emocionalmente preparadas para fazer o explante. Não ter prótese no organismo é sempre uma boa ideia. Não ter prótese no organismo é obviamente uma boa ideia. Prótese é um corpo estranho, o organismo está lidando com ele o tempo todo. Quer dizer que ele não é seguro? Ele é suficientemente seguro para você ficar com ele um tempo dentro do organismo, enquanto você achar que emocionalmente você precisa desse suporte para poder ter uma autoestima mais fortalecida. A partir do momento em que, dependendo da fase da vida, dependendo de como as coisas caminharam, a partir do momento em que você perceber que não é mais necessário para você ter esse dispositivo industrializado como um recurso para chegar na estética que te deixa mais satisfeita, é muito boa ideia você ficar sem ele. Retira, faz o explante e através dessas análises da ressonância, do tamanho da prótese, de saber se a prótese está acima do músculo, se está abaixo do músculo, através de todo esse planejamento a gente vai conseguir saber qual é a melhor estratégia de explante, se a gente vai mesmo fazer a mastopexia, se não vai ser necessário, se a paciente tem tecido mamário suficiente para ficar com um volume e um formato de mama que ela goste sem a mastopexia, a gente consegue fazer sem mastopexia. Eu recebo muitas pacientes, inclusive as de hoje eram assim, com muito pouco tecido mamário. Muito pouco tecido mamário, muito magras, né? Não consigo e não gosto também de deixar o enxerto de gordura como sendo o salvador de todos os nossos problemas. O enxerto de gordura é maravilhoso, é um recurso importantíssimo na plástica mamária, né, reconstrutiva, mas eu acho que ele é pouco previsível, né? Então, assim, a gente não consegue exatamente saber o quanto da gordura vai integrar, o quanto da gordura, se eu tirei a célulazinha de gordura da barriga, eu passei essa célulazinha para a mama, o quanto dessa gordura vai integrar, o quanto de volume eu realmente vou conseguir para essa paciente. Então, eu considero que o enxerto de gordura, ele é um plus, ele é um bônus, né? Então, eu fiz a reconstrução ou não fiz o explante, o resultado foi esse. Nossa, eu gostei, né? Tá quase bom, o resultado ficou bom. Agora, só que eu queria que fosse um pouco maior. Vamos fazer enxerto de gordura. Tem área doadora? Tem área doadora. Eu já tenho uma mama com formato bacana, um tamanho que a paciente viveria bem, né? É assim, a gente volta para a esfera estética. A minha ideia em fazer todo esse planejamento pré-operatório no explante é que a paciente entenda qual é a mama que ela vai ter depois da cirurgia e que ela já consiga decidir, né, dentro dela mesma, se ela vai conseguir viver feliz com essa mama ou não. E se ela conseguir, a gente faz o explante. Mas depois, se ela quiser que a mama seja um pouco maior, a gente pode colocar gordura. Só que volumes menores, né? A gordura em grandes volumes, ela tem sempre maiores chances de não integração, né? De fazer uma necrose da gordura ser reabsorvida, de formar nódulos e cistos, e a paciente ficar com situações de, quando ela for fazer ultrassom, mamografia da mama no futuro, ela tem que estar sempre acompanhando essas imagens e trazer sempre um estresse diagnóstico. Então, quando eu faço um enxerto de gordura na mama, pode acontecer daquela célulazinha de gordura que estava na barriga e foi para a mama, pode acontecer dela virar um câncer? Não, não pode. Isso já foi muito estudado. Mas pode acontecer de ela não se integrar, formar um nódulo e este nódulo dar dúvidas na hora de fazer o exame e eventualmente a paciente precisa fazer alguma biópsia, eventualmente ela precisa fazer alguma investigação em função do enxerto de gordura. Então, quanto menos gordura a gente precisar para chegar no resultado, melhor. Porque se eu coloco 100 ml de gordura, é diferente de eu colocar 300 ml em relação às complicações, né, de nódulos e cistos que podem acontecer. Então, planejar, definir tamanho, alinhar a expectativa de resultado, saber qual é a prótese que se tem, isso é muito importante também no explante. É diferente fazer um explante de 160 ml e um explante de 280 ml. É diferente.
Eu olho a ressonância com outros olhos, eu olho para essa mama com outros olhos. Então, vale muito a pena sempre já buscar, né, essa informação quando a paciente busca fazer o explante. Tá bom? Vamos procurando passar essas informações, acho que vai ajudar todo mundo que pensa em fazer essa cirurgia e a conseguir tomar uma decisão mais madura, conseguir tomar uma decisão mais bem pensada. E a gente não pode negligenciar o lado emocional, certo? Então, como eu disse, não ter prótese é uma excelente ideia, desde que você consiga viver bem com o resultado do explante. E a gente precisa planejar esse explante para que você saiba o que você está escolhendo. Então, já tive algumas pacientes que, quando perceberam qual seria uma estimativa de resultado individualizada, uma estimativa de resultado realista, desistiram e optaram por, dessa vez, como eu já ouvi algumas vezes da doutora, dessa vez eu vou pôr a prótese de novo, porque eu não quero voltar a ser como eu era. Então a gente fica, né, em todo essa sistemática, em todo esse dilema de até onde a gente vai conseguir fazer o explante e até onde a paciente vai conseguir viver bem com esse resultado. Era isso, gente. Obrigada por me acompanhar aqui. E a gente se vê por aqui. Tchau, tchau.